Eban teve o privilégio de nascer em uma família rica. Estudou nos melhores colégios, frequentou as melhores universidades e, depois de se formar na faculdade, não precisou procurar emprego, porque, né? Então ele decidiu levar o seu hobby mais a sério. Eban gostava muito de golfe e acabou sendo um jogador de classe mundial, ganhando vários prêmios e participando de vários torneios. O pai já tinha uma empresa muito bem consolidada de metalúrgica e tinha a intenção de pôr Eban como presidente de sua empresa. E foi o que ele fez. Então Eban passou a ganhar cada vez mais e mais dinheiro. E começou a comprar vários terrenos pelo Reino Unido. E assim que começou a ganhar mais e mais grana, ele começou a conhecer mais e mais pessoas influentes, como os fundadores da Coca-Cola, por exemplo. Enfim, estava indo tudo muito bem, até em 1927. Eban tinha 47 anos nessa época e resolveu tirar uns dias de folga para ver um jogo que estava acontecendo em Connecticut. Então ele vai até a estação de trem, compra um ticket de primeira classe, é claro, assiste o jogo, porém, como essa viagem levava horas, ele decidiu tirar um cochilo no beliche que a primeira classe oferecia. Ele consegue dormir algumas horas e com uma virada brusca do trem, Eban cai do beliche, caindo em cima do ombro e causando uma dor insuportável. Mas como ainda faltava algumas horas para ele chegar em casa, ele decide subir para o beliche e apesar da dor que ele estava sentindo, ele consegue dormir de novo. Quando o trem chega a Pittsburgh, ele acorda e percebe que a dor ainda está muito forte. E ao invés de ir para casa, ele vai até o consultório de um fisioterapeuta. Chegando no consultório, o fisioterapeuta examina o ombro dele e diz: olha, não houve nenhum dano estrutural aí. Mas Eban diz que sente muita dor. E o fisio diz para ele: olha, tem um remédio novo aí no mercado, ele é bem caro, mas pelas tuas condições, com certeza tu vai conseguir comprar. E além de passar a tua dor, tu ainda vai sentir muita energia para passar o dia. Então, Eban pega imediatamente a receita dele e vai até uma farmácia para pegar esse remédio. Chegando em casa, ele imediatamente vai tomar aquele remédio e ele segue exatamente a prescrição do físio. É uma colherinha a cada dia. Então ele toma, a dor passa e ele sente uma puta energia que ele nunca sentiu antes. Enfim, aquele remédio cumpria tudo que o médico disse. E todo dia ele tomava religiosamente uma dose daquele tônico e se sentia cada vez mais vivo, cada vez mais com energia, cada vez mais feliz com a vida. E como ele se sentia muito bem, ele não via problema nenhum em tomar cada vez mais e em maiores quantidades. Até que chegou um dia que ele estava tomando 3 garrafas por dia. E ele ficou nessa vida de tomar 3 garrafas por dia por 3 anos, até que a sua mandíbula caiu. Sim, literalmente, em 1931, a sua mandíbula se desprendeu do crânio e ficou frouxa, pendurada. E isso aconteceu porque ele estava tomando nada mais, nada menos que esse remédio que vai aparecer aí na tela. E esse tônico era simplesmente a base de água e rádio. E depois de tomar mais de 1.400 garrafas desse tônico, o corpo de Evans começou a se desintegrar de dentro para fora. Depois de ter tido removido a mandíbula cirurgicamente, tiveram também que remover grande parte da mandíbula superior. E em 1931, a sua história já tinha sido conhecida pelo mundo todo. E os efeitos desse remédio tinham sido divulgados, porque até então era normal o pessoal tomar vários remédios que tinham base de rádio. E milagrosamente, Eban ainda estava vivo. Horrivelmente vivo, mas estava vivo. Estava de cama e o seu corpo estava se desintegrando cada vez mais. Até que em 31 de março de 1932, Eban faleceu. Foi enterrado em Pittsburgh e seu caixão teve que ser revestido com chumbo para evitar que passasse radiação por seus ossos. E lá em 1965, alguns cientistas exumaram o corpo de Evans para ver se ainda estava emitindo radiação. E incrivelmente estava. Ele ainda estava emitindo os mesmos níveis de radiação de quando foi enterrado. Fazendo pesquisas e coisa arada, os cientistas descobriram que a radiação tem meia-vida de 1.600 anos. Ou seja, o corpo de Evans ainda vai emitir radiação por uns bons séculos. E aqui está a foto do Evans quando foi fazer a cirurgia na mandíbula. Issei nasceu em 1949. Filho de pais ricos, sempre frequentou as melhores escolas, sempre teve tudo de bom e do melhor. Mas o que ninguém sabia é que ele cresceu guardando um segredo horrível com ele. Em um dia de verão, em 1981, ele viu uma linda mulher passeando pela rua e resolve seguir ela. Viu que ela entrou no apartamento.
Então ele decide esperar ela sair. Mas como ela não sai, ele decide invadir o apartamento dela. Ele dá a volta no prédio e escala o muro e entra pela janela que estava aberta. Entrando dentro do quarto da moça, ela já estava dormindo porque já era tarde da noite. Então ele entra em pânico, ele não sabe o que fazer. Então ele pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Só que nisso, a moça acorda e vê ele ali no apartamento dela. Leva um susto, empurra ele e ele consegue fugir. No dia seguinte, a polícia tratou o caso como tentativa de estupro, mas como seu pai era muito influente, muito rico, foi retiradas as acusações contra Issei. E depois desse incidente, o pai de Issei resolveu mandar ele para Paris. Issei acabou fazendo seu doutorado em Paris, na faculdade de Sorbonne. Como Issei ainda tinha essa vontade, esse segredo que ele guardava consigo e que tentou executar em Tóquio, em Paris não foi diferente. Ele sentia os mesmos impulsos e a cada dia que passava, isso ficava cada vez mais forte. Então ele começou a procurar a sua vítima e conheceu René Harteveld, de 25 anos, uma holandesa muito bonita, muito simpática, muito inteligente, e logo se encantou por ela. René estudava no mesmo lugar que Issei e logo se tornaram amigos, e depois de um tempo, Issei convidou René para ir até a sua casa. Chegando na casa de Issei, René senta numa poltrona e Issei diz que vai pegar algo na cozinha. Ele vai até a cozinha, pega sua arma e fica de costas para René, sem ela saber. Ele demora uns segundos para disparar, mas por fim ele dispara, fazendo com que René morresse instantaneamente. Ele para uns segundos, pensa em ligar para a ambulância, mas se conteve, porque o sonho que ele carregava por mais de 30 anos, finalmente e infelizmente, iria se realizar. Ele pega o corpo de René e tenta morder a coxa, mas percebe que é muito ruim. Então ele vai até a cozinha, pega uma faca e nos próximos 2 dias, Issei Sagawa iria ingerir a carne de René e iria documentar isso em fotos. Como seu corpo começou a cheirar mal, Issei guardou os outros pedaços dentro de uma mala e iria largar num lago ali perto. Mas sendo muito descuidado, quando foi para a rua, as pessoas começaram a ver sangue escorrendo daquela mala. Então chamaram a polícia. A polícia veio, fez ele abrir a mala e lá estava René. E quando a polícia perguntou o que ele tinha feito, Issei Sagawa disse: "Eu atirei nela para poder ingerir a sua carne." Sendo preso, Sagawa esperou mais de 1 ano e meio pela sua condenação na França. Quando chegou o dia de seu julgamento, o juiz lá lendo todos os detalhes do crime e achou tão surreal e louco que ele decidiu que não tinha como Issei ser são. Então ele foi considerado louco e insano e condenado para ir a uma instituição mental para ficar lá por tempo indeterminado. Depois disso, os franceses deportaram Sagawa para o Japão e esperavam que ele fosse para uma instituição mental para o resto da vida. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque os franceses não mandaram os autos do processo para os japoneses. Então, sem autos, sem provas, sem processo. O Japão não tinha nada contra Sagawa, então tiveram que deixar o homem livre. Então, em 1986, Sagawa saiu da instituição e nunca mais foi preso. Pelo contrário, ele se tornou meio que uma celebridade. Escreveu livro, participou de programas de TV e foi até chamado para ser crítico gastronômico. Mas acho que o mais perturbador disso é ouvir o Issei dizer abertamente que antes dele morrer, ele ainda queria ingerir outra carne humana. E será que ele fez? Porque ele faleceu em 24 de novembro de 2023, aos 73 anos, de pneumonia.